Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ibis do canal Pogson para preparação olímpica. Hoje eu venho aqui para apresentar a vocês uma questão que eu tenho certeza que se você não está estudando muito bem, se você não tem uma orientação muito boa, se cai uma questão dessa na prova, você vai errar porque você não está preparado o suficiente, tá? Que é uma questão de lei de Hubble. Nos anos passados aí a gente tem uma onda desse tipo de questão, então a gente decidiu pegar uma questão aqui inédita, tá? A gente criou aqui com a nossa base de dados e aí a gente vai resolver aqui em vídeo e explicar um pouco, né, como é que funciona essa questão. Então, bora lá, né? Vamos lá então. Eu peguei aqui eu já tô na página aqui da questão e vamos lá então, né? Questão 1 do nosso livro aqui, só para o YouTube, né, de questões inéditas. A gente tem aqui, então, vamos lá. A lei de Hubble afirma que a velocidade de recessão das galáxias é diretamente proporcional à sua distância da Terra. Ou seja, quanto mais distante uma galáxia, maior a sua velocidade de afastamento. Tá, vamos lá. O que isso significa? O universo está se expandindo. E aqui eu vou até pegar e vou falar com vocês aqui de perto aqui, para deixar bem claro, né? O universo está se expandindo desde o começo dele. O Big Bang, que a gente chama de Big Bang, não foi uma explosão. Na verdade, é uma expansão do universo, é a criação de mais espaço. Só que essa criação de espaço ela não acontece a partir de um ponto específico. Por exemplo, não é algo radial. Como é que eu vou explicar isso? Imagine uma circunferência, uma bola. Você não vai estar expandindo como se fosse um balão. Não é exatamente assim, tá? Porque se fosse dessa maneira, nós teríamos uma borda no universo. Opa, mas essa borda realmente existe? Não, não existe. Por quê? Se eu tivesse em Andrômeda, ou se eu tivesse em uma galáxia muito mais distante, a gente teria a mesma percepção do universo que a gente tem hoje. A mesma. A gente olhar para o céu e falar: nós somos o centro do universo. Por que isso acontece? Porque o universo está se expandindo de forma que todo ponto existe uma expansão. Ou seja, se a Terra está aqui, ou melhor, deixa eu pegar, o grupo local de galáxias está aqui, então tudo que está em volta está se expandindo como se fosse uma esfera. Só que em outro grupo local de galáxias, esse fenômeno também ocorre. Então, não é um ponto que está se expandindo. São vários pontos criando mais espaço, cada vez mais espaço. Isso é o que fala a lei de Hubble, tá? E aqui, evidentemente, de forma simplificada, né, vamos pegar aqui. Aqui de forma simplificada, a gente tem a equação da velocidade dessas galáxias, né? Mais distantes. Então a gente tem aqui, ó, a equação da lei de Hubble é dada por velocidade, que é igual a constante de Hubble, e essa constante também não é exatamente constante, tá? E, inclusive esse é um problema até hoje aí da cosmologia moderna, porque essa constante, na verdade, ela mesmo estando ali no mesmo meio, né, ela varia o tempo todo. Então, assim, uma hora você pode considerar como 72, outra hora considera como 75. Então é um pouco confuso. Bem, aqui a gente vai definir como 70, você vai logo ver, né? Mas, vamos lá. Onde vê a velocidade de recessão, H0 é a constante de Hubble, e D a distância dessa galáxia em megaparsecs, tá? Lembrando que a distância está em megaparsecs e a constante e a velocidade de recessão estão usando quilômetros e segundos, tá? Isso a gente vai ter que ficar de olho. Só que não. Por quê? Olha o que o enunciado te pede. Suponha que a constante de Hubble tem o valor de 70 km por segundo por megaparsec. Ok? Então, se a constante de Hubble ela apresenta as 3 unidades de medida que são apresentadas aqui na nossa legenda,
Então, muito provavelmente, eu não vou falar aqui que isso vai ser o que realmente vai acontecer, né? Mas a gente muito provavelmente vai não precisar converter, o que é uma boa coisa, né? Mas a gente não tem certeza disso. Então vamos lá, com base nesse valor, marque a alternativa correta. Ok, então a gente tem 5 preposições aqui, e aí depois a gente tem aqui as afirmações. Vamos dar uma olhada. A velocidade de recessão de uma galáxia a 5 megaparsec de distância é de 350 km por segundo? Bem, claro, você não pode, na prova, usar a calculadora. Mas você vai ter papel de rascunho, você vai poder fazer desenho na sua própria prova. Né? Evidentemente que você não vai poder fazer no gabarito, né? É óbvio. Mas na prova que eles vão te dar, você vai poder fazer o que quiser com ela. Você pode desenhar o seu desenho favorito, pode fazer qualquer coisa que você quiser, na moral. Só que você tem que ficar de olho no seguinte: praticidade, tá? Então vamos lá. Se aqui ele fala a velocidade de recessão de uma galáxia diz a 5 megaparsec é 350 km por segundo, a gente vai só substituir na fórmula. Não tem nada de muito misterioso aqui, tá? Então vamos lá. A distância é 5, então a gente vai pegar esse D aqui e vai substituir por 5. E a velocidade a gente vai substituir por 350, tá? De novo, não precisa transformar a unidade. Por quê? Porque o valor da função de Hubble ela já apresenta quilômetro segundo e o megaparsec, tá? Então vamos lá. Como que a gente resolve isso? Simples, né? 5 megaparsec a gente tem de distância. Claro, vamos dividir a distância dos dois lados. Então a gente vai ter... vou até fazer aqui embaixo, né, para mostrar para vocês. Então a gente tem que a velocidade... Não sei por que está com essa fonte. Só deixa eu trocar aqui. Então a gente tem... Vou até deixar bem grande aqui. A velocidade é igual a h0 vezes a distância, certo? Ok. Bem, a velocidade a gente sabe que é 350 km por segundo. Então vamos substituir aqui 350, que é igual a h0 vezes os nossos 5 megaparsec. Bem, aqui a gente vai querer fazer o quê? Equilibrar a equação, tá? E achar o valor de h0 e tem que dar 70. Aqui é bem simples, né? Aqui a gente vai lá e acha que h0 é igual a 350 dividido por 5, que se você fizer vai dar 70. Opa, 79 não, 70 quilômetros por segundo por megaparsec, tá? Megaparsec, o M tem que estar maiúsculo. Então a gente viu aqui que a primeira está correta. De fato, a velocidade de recessão de uma galáxia 5 megaparsec é 350 km por segundo. Não está errado. 2. Se uma galáxia está a 10 megaparsec de distância, a sua velocidade de recessão será de 700 km por segundo? Gente, é verdade, né? Vamos lá. É só a gente fazer o seguinte, ó. Se ela está o dobro da distância da primeira, então a velocidade também tem que estar dobrada. Por quê? Porque o valor da constante tem que permanecer 70 km por segundo por megaparsec. Então aqui, ó, se eu só substituir 700 para velocidade e 10 para a distância, tira 0 com 0, dá 70 km por segundo por megaparsec. Então a 2 também está correta. Então vamos lá. 3, né? Uma galáxia com velocidade de recessão de 1400 km por segundo está a uma distância de 20 megaparsec? Gente, de novo, analisa as questões, as perguntas anteriores, as afirmações anteriores e vê se isso é verdade. É só isso que você precisa fazer, tá? Então vamos lá, 20 megaparsec é o dobro de 10 megaparsec. Então a gente precisa do dobro da velocidade para manter a constância da constante de Hubble. Então, vamos lá de novo.
Se eu tinha 700 ali, dividido por 10, eu posso dobrar, fica 20, e 700 vezes 2, todo mundo sabe aí que é 1400. E o resultado, olha só, permanece a mesma coisa. Mesma coisa, não muda absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então a 3 está totalmente correta. Essas 3 aqui foram uma moleza, mas vamos ver se isso continua nas próximas. 4. Uma galáxia a 50 megaparsec de distância terá uma velocidade de recessão de 2.500 km por segundo. Ah, Ives, é verdade, né? Pô, segue o padrão aí, né? Vai dar certo. Calma lá, vamos testar isso aqui. Por quê? A gente não pode agora multiplicar simplesmente por 2, tá? Então, vamos ver se isso é verdade. Deletar aqui, né? O resultado. E vamos substituir aqui na fórmula. Então, a constante tem que ser igual a 70. É evidente isso. E a gente agora tem 2.500 para velocidade. Dividido por quanto? Por 50 megaparsec. Gente, vamos lá, né? 0 você pode só simplificar aqui, né? Então fica 250 sobre 5. 250 sobre 5 não dá 70, dá 50. E não é 50 o valor do nosso constante. Então isso aqui não tem como estar certo, tá? Isso aqui você já pode esquecer, que está totalmente errado. Então a afirmação número 4, vamos até marcar aqui em vermelho, está incorreta. Tá? Nossa, ficou muito forte, eu vou acabar trocando, calma aí. Vou colocar em verde. Em verde, não, já sei, vou deixar ela em branco, em nenhuma aqui, né? E eu vou marcar as que estão corretas em verde. Pronto, bem melhor. Então a 4 a gente viu que é a única, por enquanto, que não corresponde, né, à veracidade das informações. Então, 5. A distância de uma galáxia com velocidade de recessão de 560 km por segundo é de... Olha aí. Olha como é que agora fica mais difícil a questão. É de 8 milhões de parsec. Gente, vamos lá. Aqui você vai precisar ter conhecimento, claro, de conversão de unidade, tá? Você precisa, para isso, entender o que é megaparsec, o que é o parsec. Na verdade, o que é o parsec você não vai precisar entender, tá? Mas você precisa, quando você for fazer qualquer Olimpíada, pelo menos as de exatas, é bom que você tenha noção de coisas básicas, né? Com conversão de unidades. Aqui a gente está falando de quilômetros por segundo ali, e em seguida a gente tem parsec. Não é mais megaparsec. Então eu não posso simplesmente pegar o valor ali de parsec e dividir por 560 achando, ou no caso contrário, né? Pegar o valor de 560, né, da velocidade e dividir por isso tudo de parsec e achar que a 5 está totalmente errada porque o valor da constante fugiu totalmente do padrão. Mas aí você esqueceu de converter a unidade e você errou a questão. Então você acaba perdendo ali muitos pontos, né? A OBA ela não vai te tirar... esse tipo de questão geralmente não tira a totalidade dos pontos, tá? Geralmente você acaba ganhando 0,6, né? Mas se você perder 0,4 pontos numa prova que, claro, é mais fácil do que as outras Olimpíadas, né? Você acaba perdendo uma medalha de ouro, uma medalha de prata. Você acaba sendo desclassificado para fazer as seletivas online, né? E aí você não vai conseguir colocar o seu melhor no currículo, né? Às vezes você é uma pessoa boa, você estuda bem, você faz tudo muito bem, só que você bobeou aqui e, cara, não prestou atenção que a unidade estava errada. E aí você perde um ponto que você não podia perder, né? E eles não estão nem aí para isso, né? Você pode perder aí o seu ponto, você pode ser o melhor físico, astrônomo do mundo. Se você perder, eles não estão nem aí. Eles vão marcar como se você tivesse acertado só as 3 de cima
e marcado a 4 como errada. Só isso. Tá? Claro, geralmente isso acontece uma questão de VOF, tá? E a gente aqui não vai colocar muitas questões de VOF para não ter muita confusão. Bem, então continuando, né? Como que a gente converte esses 8 milhões de parsec para megaparsec? Gente, vamos lá. Primeiro, megaparsec, o mega, ele significa milhão, tá? Então, o que está acontecendo aqui, vou colocar aqui embaixo aqui, hein? É o seguinte, para a gente transformar de parsec para megaparsec, nós precisamos pegar esse parsec e multiplicar por 1 milhão. Tá? Multiplicar não, perdão. Dividir por 1 milhão. Tem 3... 10 milhões aqui. Dividir por 1 milhão. Por quê? Porque o valor em parsec ele está numa forma muito grande aqui e fora da unidade de medida padrão, tá? Então o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai pegar esses 8 milhões, e a gente vai dividir por 1 milhão. Isso aí. Esse valor, evidentemente, que 8 milhões dividido por 1 milhão vai dar 8. 8 o quê? 8 megaparsec. Tá? Então a gente tem aqui nossa resposta para a distância. E isso não é o valor real da questão. Aqui a gente não está falando da resposta, se está certo ou errado a questão. Tá? Então agora a gente vai realmente ver se o valor da constante vai dar 70, porque tem que dar 70. Então a gente pega a velocidade, que está na medida correta ali, né, na unidade correta, 560, e a gente vai dividir por 8. Isso aqui tem que dar 70, né? Bem, vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o quê? Quanto que é 56 dividido por 8? 56 dividido por 8 é 7. Como é 560, adiciona um zero, fica 70 km por segundo por megaparsec. Então sim, a 5 também é verdadeira. Vou marcar aqui, a 5 também é verdadeira. E você já pode correr para o gabarito. Tá? Então letra A, as afirmações 1, 2, 4, 5 estão corretas? E a afirmação 3 está incorreta? Não, a 4 está errada. A 4 está totalmente errada. Isso aqui tá horrível. Próxima. Afirmação 1, 2, 3 e 4 estão corretas? Já pode parar por aí. 4 não está correta. Próxima. Afirmação 2, 3 e 5 estão corretas e afirmações 1 e 4 estão incorretas? A 4 está incorreta, mas a 1 está completamente correta, tá? É verdade. A D. A afirmação 1, 2, 3 e 5 estão corretas e a afirmação 4 está incorreta? É esse o nosso gabarito. Letra D. E você pode correr aí para a felicidade que você garantiu o seu 1 ponto na prova numa questão simples dessa. De novo, a gente demora, né? A gravação está chegando aqui a 19 minutos de vídeo, mas claro, porque a gente tem que conversar, a gente tem que falar sobre a prova, falar sobre a questão detalhadamente. Você não vai fazer isso, vamos lá, você tem 3 horas de prova. Você pode, claro, levar 20 minutos para resolver uma questão dessa. Não tem problema nenhum, tá? 20 minutos ainda está dentro do seu tempo ali, que você pode demorar para fazer a questão. Mas o que eu vou te falar é o seguinte. Existem casos em outras Olimpíadas, não como a UBA, se você fizer algo assim, se você demorar muito, você acaba, principalmente em questões mais fáceis como essa, você acaba dando um mole muito grande, que é deixar as mais difíceis para o final e com pouco tempo de prova para fazer elas. Tá? E aí você não ganha medalha nenhuma porque você não soube manejar o seu tempo. Aqui a gente está conversando.
se a gente tivesse fazendo a prova na moral, você não demoraria isso tudo. Essa questão é papo de no máximo 5 minutos para fazer ela, tá? Porque você só vai substituir na fórmula e vai converter unidade. Só isso, é só isso que a questão te pede. Ela não te pede para saber o que é a lei de Hubble, tá? Ela não te pede para saber o que é a constante de Hubble. Claro que aqui a gente falou, só que ela não pede nada disso. Ela só quer que você saiba como aplicar. Talvez a OBA vá pedir vai querer entrar na sua cabeça e ver o seu conhecimento sobre a lei de Hubble ou a equação de Pogson. Isso lá nas seletivas. Aqui ela não quer saber disso, na maioria das vezes. Ela quer saber se você sabe o básico, se você se interessa pelo básico e se você, de certa forma, consegue lidar bem com isso, né? Então é uma questão assim de, cara, 5 minutos você responde essa questão tranquilamente, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse tipo de vídeo geralmente não tem muita visualização, né? O pessoal não gosta tanto de ver resolução de questão, assim, né? Pelo menos no YouTube tem uma falha muito grande aí bati aqui na mesa. Tem uma falha muito grande aí no ramo da educação, e aí as pessoas acabam menosprezando, vendo coisas mais fúteis aí na internet. Mas se você estiver interessado, se você tá viu até agora um vídeo de 22 minutos, meu amigo, você tem altas chances de conseguir um bom resultado numa prova como essa, tá? Eu só não vou falar que é garantia, porque aí você tem que... porque não depende só de mim. Você pode até assistir esse vídeo, mas se você só assistir esse vídeo, não vai adiantar muita coisa. Você vai aprender a lidar com esse tipo de questão, beleza, mas aí cai um outro tipo, você sabe lidar, e aí como é que vai ser? Você vai cair na tentação e achar, opa, vi um vídeo de agora, daqui a pouco, 23 minutos, e agora eu tô bom o suficiente para fazer a prova, já tô preparado. Não é assim que funciona. Aqui eu só te dei uma orientação e eu te ajudei a responder uma questão que na prova é simples, tá? Então, ó, foco em estudar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o nosso Instagram. A gente não posta muito sobre essas coisas de resolução de questão por lá, mas em breve também a gente vai estar liberando aí para vocês um curso preparatório para OBA. E aí, bem, vamos ver como é que serão os resultados, né? É isso então, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer fazer essa questão com vocês. E é isso. Valeu, falou e tchau.